Respeitável público, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Giovana Guxiquem e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Você é perfeccionista? Você já falou que você era perfeccionista em uma entrevista de emprego, por exemplo? Você considera perfeccionismo uma qualidade ou um defeito? Muitas vezes, em uma entrevista de emprego, nós falamos que nós somos perfeccionistas, né? Quando perguntam qual que é o nosso maior defeito. E a gente fala isso, quando você é perfeccionista mesmo, a gente geralmente fala com uma pontinha de orgulho, né? Ah, eu sou perfeccionista, então é uma qualidade boa, mas é um defeito, né? E só que geralmente a gente fala achando que é muito mais uma qualidade do que um defeito. E aí eu vou falar pra vocês o que eu acho, né, sobre isso. Eu escolhi falar desse tema porque eu sou perfeccionista e eu comecei a enxergar de outra forma o perfeccionismo, que eu sempre vi como algo positivo dentro de mim. E quando eu vi como lado negativo, eu vi que eu melhorei, mas quanto mais eu li, né, eu percebi que qual que é o grande problema disso, né? A gente não para pra pensar quando a gente fala isso numa entrevista e acha que tá tudo bonito, tá tudo lindo. Ser perfeccionista é um defeito bom, né? Então tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é um distúrbio neurótico e é uma constante insatisfação com o seu desempenho pessoal. E o perfeccionismo também uma fobia de errar. Então você tem uma fobia de cometer erros, né? E o que é isso, né? Quando a gente começa a pensar, nossa, o perfeccionismo é isso. Então você tem medo de errar, né? O quão esse medo de errar atrapalha. Vou tentar falar para vocês como que eu me sinto sendo perfeccionista. E as coisas, os pontos que eu melhorei e os pontos que eu ainda vejo que eu tenho que melhorar. Esses são ver mais ou menos como que isso funciona. Quando é engraçado que eu nunca tinha parado pra pensar nisso até eu ler mais sobre. Quando você é perfeccionista, às vezes você tem dois pontos. Ou você é um perfeccionista inseguro com as coisas que você faz, ou você é um perfeccionista que é seguro demais com as coisas que você faz. Então, você pode parecer meio arrogante, que você, um trabalho em grupo, por exemplo, você tem uma ideia e um modo de trabalhar, aquele modo de querer atingir a perfeição, ser o melhor trabalho da sala, por exemplo, e você quer que o teu grupo tenha essa visão também, mas muitas vezes eles não têm essa visão, e aí você meio que duvida da capacidade e da habilidade dos outros. Quando eles não aceitam uma opinião sua, ou você fica muito estressado, você fica muito bravo porque você não concorda com isso. Como assim eles não estão aceitando a minha opinião, que é a melhor, né? Ou você não apoia a opinião deles, né? Você não dá o seu melhor durante o trabalho, porque você não concorda com aquela opinião. É a mesma coisa, você não concorda, você simplesmente acha que a capacidade deles é menor que a sua e a metodologia deles de fazer as coisas não tá certa. Você não consegue apoiar o grupo. Isso é horrível pra você e pra equipe. Você tem que aprender a trabalhar em equipe. Então, isso é um problema muito grande. E o outro lado é quando uma pessoa é insegura, às vezes você faz o seu trabalho e ele tá bom, mas você não acha que ele tá bom. Você entrega você deixa às vezes até de entregar um trabalho porque você não acredita naquilo. Você acha que você poderia ter alcançado uma coisa melhor. Você fica refazendo, refazendo, refazendo. Você fica buscando a aprovação dos outros, reconhecimento. E isso muitas vezes não acontece. Então a gente tem que ser realista e perceber isso, né? Às vezes você é perfeccionista de um nível que você fica esperando o reconhecimento, que as pessoas reconheçam o seu trabalho que você teve. E muitas vezes isso não vai acontecer, então é uma coisa ruim. Você dá o seu melhor, porém você tem uma insegurança. É muito estranho, né? Mas é uma coisa que acontece quando você é perfeccionista. Quem é realmente perfeccionista e tá vendo esse vídeo vai se identificar com essas coisas. Então eu vou pontuar pra vocês os maiores problemas de você ser perfeccionista. Então vamos lá. É que a gente coloca expectativas demais nas coisas. Que elas têm que ser perfeitas, elas têm que ter um padrão, elas têm que ter um nível de excelência. Então a gente coloca uma expectativa muito grande e isso faz com que quando essas coisas não acontecem, né? Quando isso não ocorre, você se frustra muito, né? Você se sente muito incapaz de fazer alguma coisa, um perdedor, né? Então isso é muito negativo e é um grande problema, né, do perfeccionismo.
Outro problema é você que as pessoas acreditam que é uma qualidade, né? Que é uma coisa boa, porque quando você vê uma pessoa perfeccionista, o trabalho que ela faz, o resultado, geralmente ele é bom, porque a pessoa realmente se dedicou a fazer aquilo, né? Para ela pode não estar bom, mas para os outros, você é meio que quando você é reconhecido, as pessoas realmente veem que o seu trabalho ele é muito bom, ele se destaca dentre os outros trabalhos. Só que qual que é o processo desse resultado? Falando por mim, muitas vezes eu fazia um trabalho que ele realmente era muito bom, mas se alguém vê como que ele foi feito, foi super estressante, teve um desgaste totalmente para fazer aquele trabalho. Eu não estava satisfeita com o resultado, as outras pessoas estavam, eu não. Muita ansiedade, feito em cima da hora. Então, assim, tem muitas coisas que atrapalham, né? E você não vê o processo, você não sabe como que é isso. E aí você elogia uma pessoa perfeccionista e até a perfeccionista acha que é uma coisa positiva, que todo esse processo, essa angústia, essa dificuldade em fazer alguma coisa é o que você tem que passar mesmo para chegar, para ter sucesso, para ter um resultado. Um outro aspecto, né, do perfeccionismo é que é sobre a procrastinação, né? É... Eu sou muito assim. Às vezes eu deixo de fazer algumas coisas na hora, porque eu sei que naquela hora eu não vou fazer, eu não vou dar o meu melhor, né? Então eu fico esperando essa hora de dar o meu melhor chegar, até que chega o último prazo pra fazer, e aí eu fico naquela ansiedade, tem que ficar perfeito, e é muito estressante, porque você fica naquela, eu não tenho tempo, mas tem que ficar perfeito, e você procrastinou, e você se arrepende às vezes, e sempre fica nesse ciclo. Porque você sabe que o processo de você criar alguma coisa, de você começar alguma coisa, ele é muito doloroso, ele é muito angustiante, ele é muito difícil. Então você acaba deixando para depois, porque ninguém quer ficar. Toda vez que você for criar alguma coisa, você tem que passar por tudo isso. Então você fica adiante, porque você já tem essa experiência de como que você se sente quando você vai criar alguma coisa. Então você vai deixando para última hora. Muitas pessoas pensam que existem dois tipos de perfeccionismo. Perfeccionismo bom, que é aquele que você faz o melhor trabalho, que tem resultados ótimos, que a pessoa dá o seu melhor, e o perfeccionismo ruim, que é tudo aquilo que eu falei, aquela insatisfação, aquela cobrança e autoridade nas ideias. E para mim, eu acho que o perfeccionismo tem uma grande diferença de dedicação, de você ser organizado e tentar chegar no resultado de uma maneira saudável. Então, eu acho que isso é um grande ponto. Eu acho que o perfeccionismo em geral ele é ruim, né? Essa cobrança, ela difere de você querer alcançar uma excelência gradualmente ou de você simplesmente não querer cometer erros. O perfeccionismo é você não querer cometer erros de maneira alguma e é isso que você tem que mudar essa visão. Eu quero dar o meu melhor porque eu quero melhorar ou eu quero dar o meu melhor porque eu não posso cometer nenhum erro e, e é por isso que eu tô dando o meu melhor, por isso que eu tô me esforçando, pra não errar. Então é você comemorar as suas. Você saber comemorar quando você acerta, né? O perfeccionista, quando ele acerta, dificilmente ele vai ver que ele acertou e ele vai procurar algum erro ali, entendeu? Então você comemorar seus acertos, você ter essa capacidade de olhar as coisas positivas que você faz. Então isso é muito importante. E outro ponto é você enxergar os erros de outra forma. Para um perfeccionista, o erro é o fracasso, é você assim, você tipo deu errado, nossa senhora, sabe? É o fim do mundo. Agora, para uma pessoa que enxerga os erros de outra maneira, ela enxerga os erros como uma oportunidade de melhoria. O erro, ele é igual ao fracasso ou ele é igual a uma oportunidade de melhoria? Como que você enxerga o erro? Então, eu vejo as duas formas, mas eu vejo ele como um fracasso rapidinho e depois eu vejo que eu aprendi com aquilo. Eu comecei a ver dessa maneira. Antes eu ficava, meu Deus, eu errei. Ai, meu Deus, eu errei, entendeu? Eu ficava super desesperada, sendo que quando passa, né, essa fase, você vê que, nossa, o quanto eu cresci com aqueles erros. Tá, eu sou perfeccionista. O que eu tenho que fazer para melhorar? A primeira coisa que você tem que fazer é isso que você já está fazendo vendo o vídeo. Você perceber que você tem esse problema e a partir disso você avaliar, eu quero melhorar ou isso não atrapalha a minha vida, não atrapalha a vida das pessoas ao meu redor. É um ponto que tudo bem eu continuar sendo assim, né? Então eu quero melhorar. Se você quer melhorar, a primeira coisa que você tem que ter é coragem e determinação
para sair dessa estagnação e desse ciclo vicioso de angústia, entrega o trabalho, não está satisfeito, refaz, sabe? Todos os problemas que o perfeccionismo traz, você ter coragem de sair disso e de ir percebendo aos poucos, né, na sua realidade, as coisas que você faz que são reflexos do perfeccionismo. E você tentar maneirar, né? Aos poucos. Isso é muito gradativo. Então, aos poucos você, quando você vai recusar aquela ideia da outra pessoa. Pera, eu tô fazendo isso. É porque eu realmente não concordo, eu acho que aquela ideia não é boa. E eu tenho argumentos pra falar que aquela ideia não é boa. Ou porque eu realmente acho que a minha ideia é a melhor e só isso, entendeu? Você começar a perceber essas coisas e então, a primeira coisa é essa percepção sua e essa vontade de você querer melhorar. E aí, aos poucos, você vai vendo isso que é um exagero, essa cobrança que você tem de você mesmo. Isso ajuda muito a você melhorar. E outro ponto, né, é você se organizar. Então, se eu sou muito procrastinadora por causa do perfeccionismo, às vezes eu deixo de entregar algumas coisas porque eu acho que não tá perfeito, é você se organizar para entregar no prazo, né? Se eu sei que eu quero ter um tempo para ficar fazendo as coisas da melhor forma possível, eu me dar esse tempo. Eu realmente fazer e não ficar adiando, porque eu acho que no outro dia ele vai ser melhor, porque eu vou estar numa condição melhor. No caso do canal, você, independente de você não ter a melhor câmera, de você não ter um microfone, de você não ter uma iluminação, de você não saber se maquiar, ou de qualquer empecilho que eu coloquei na minha frente, você começar. Porque só começando você vai saber se você quer isso mesmo ou não. Então, você ter essa proatividade e pensar que os erros fazem parte disso e não, eles não devem ocorrer, eles fazem parte. Então, os problemas que eu trouxe são coisas que você sente na hora de você produzir alguma coisa, na hora de você fazer alguma coisa, que sim atrapalham, que são um ponto a melhorar e que é importante a gente mudar essa visão de não, as coisas que ele faz são boas, então não é um problema. Mas é um problema muito grande para a pessoa que é perfeccionista. E se você não percebe isso, você nunca vai melhorar e você vai achar que isso é normal, mas não é normal. E eu tenho observado muito isso. Quando eu entrei no projeto de extensão, eu tinha aquela visão que eu disse de ser arrogante. Em projetos de extensão, que eu falei no vídeo lá de experiências profissionais, que eu participei de vários projetos. Nesses projetos você trabalha muito em grupo, né? E trabalha na faculdade também. E desde pequenininha eu sempre fui muito chatas, né? Nesse sentido, eu era muito perfeccionista no fato de querer excluir as outras ideias e de não aceitar ideias diferentes da minha. Muito fechada mesmo, eu não tinha uma cabeça aberta até eu ir para a faculdade e ter esse conflito, né? E observar o quão isso era ruim e melhorar esse aspecto. Eu percebi, principalmente na propagação, que é uma agência de publicidade e propaganda experimental, que eu observava muito isso. Quando eu via ideias muito maiores que a minha, e quando juntava a minha ideia com a dos outros, e a gente ia juntando e melhorando a ideia do outro, dava um resultado muito melhor e era muito gratificante você ver aquele produto, aquele trabalho feito em equipe. Eu achava até então que o meu perfeccionismo ele se restringia a isso, né? Em querer trazer a minha ideia para o outro e querer que as pessoas deem o seu melhor em tudo, cobrar isso nos outros. E não é assim. Cada um é cada um faz as coisas da maneira que achar melhor. E é isso que você tem que pensar. Que você vai dar o seu melhor, legal, né? Muito bom você dar o seu melhor. Mas não fica esperando que os outros façam isso, né? E não fica chateado se os outros não fizerem isso. Acredito que eu melhorei muito nesse processo de experiência de trabalho em equipe, essas coisas, que eu melhorei muito a minha visão em relação a isso. Tentar enxergar o outro lado, por que uma pessoa ela é assim, por que ela não quer, e que isso é normal, isso foge do meu poder de controle, e por que eu quero controlar tudo, sabe? Você ter essas reflexões. E aí eu achei que tava ok, tipo, tô melhorando, tal, né? E aí com o canal eu percebi que o meu perfeccionismo, ele tem a ver também com aquela parte de insegurança, essa cobrança que eu tenho em mim mesma e o quão isso é prejudicial e o quão isso tem feito eu me sentir mal com algumas coisas que não era preciso eu me sentir dessa maneira. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu acho que muitas pessoas pensam dessa maneira e quando a gente enxerga o erro na nossa cara, qual que é o problema disso, a gente tem mais chance de melhorar.
Então eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em momento algum desse canal, eu quero trazer pra vocês uma ideia de que eu tô em outro patamar, tipo, eu tô no mesmo patamar, eu sou perfeccionista e eu tô querendo melhorar isso, eu tô tentando melhorar. E é por isso que eu quis trazer essa reflexão pra vocês, porque a primeira parte de para você melhorar é você identificar esse problema, né? Em planejamento, em qualquer coisa envolvendo transformações, né? Você tem que identificar o problema e aceitar isso. Então, eu queria trazer isso pra vocês, porque eu tô nesse processo também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se identificaram, comentem aqui também nos comentários. Eu sou disponível nas minhas redes sociais, em todas as minhas redes sociais, que vão estar aqui na descrição e aparecem no final do vídeo. E é isso, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!